E aí, pessoal, bora para mais uma live. Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje vamos falar sobre ter uma vida equilibrada. Será que isso existe? Será que é possível termos uma vida equilibrada? Eu falo que nos dias de hoje você conseguir aí equilibrar tudo, equilibrar sua vida em todas as áreas aí, não é tão simples. Quando eu falo de vida equilibrada, é uma vida onde você equilibra as partes da sua vida, tá? Não é uma vida do tipo zen. Tem gente que acha que vida equilibrada é a vida do tipo zen, good vibes, natureza, natureba. Não. Uma vida equilibrada quer dizer a nossa vida aqui em todas as nossas áreas. Nossa vida tem muitas áreas que precisam ser cuidadas e a gente chegar nesse equilíbrio aí. Então, vida equilibrada que eu falo aqui não é o good vibes, não é o zen. Fechado? Tá bom? Só pra gente falar a mesma língua aqui. Vida equilibrada é realmente equilibrar as áreas da sua vida. É desafiador sempre. Quando eu tive a minha primeira filha, Carol, eu era muito jovem e eu estava no ápice do meu trabalho. Estava assim, abrindo uma farmácia, então eu estava assim com muito trabalho. Tinha acabado de inaugurar uma farmácia, então eu estava numa pegada profissional forte e com ela bebezinha. Então eu abria a farmácia com ela no Moisésinho e eu levava ela comigo para abrir a farmácia e ficar lá na farmácia. E achando que estava equilibrando as coisas, né, gente? Então pensa, você com uma bebezinha de meses, ela tinha aí 2 meses quando eu comecei a levar ela comigo na farmácia, porque eu precisava trabalhar. Eu tinha com quem deixar, que era minha mãe, mas eu estava amamentando, então eu queria levar, porque eu queria amamentar por mais tempo. Levei ela junto comigo e aí eu sinto que foi um caos, porque eu não conseguia nem trabalhar direito e nem cuidar dela direito. Sabe aquela coisa? Por quê? Porque eu ficava com ela lá no Moisésinho, aí toca telefone, você com o telefone lá, falando com o fornecedor, não sei o que, a criança chorando, aí entrava cliente, tinha uma equipe pequena na época, então assim, não foi uma boa ideia. Muitas vezes a gente acha que unir tudo, então eu levo meu filho para o trabalho e eu faço uma paçoca toda ali e eu acho que isso eu estou equilibrando a minha vida, porque eu estou com mais pessoas ali. Eu acho que ali eu fiquei com uma vida mais equilibrada. Gente, isso não funciona, tá? Pelo menos para mim não funcionou. Foi assim um período muito difícil. Eu sei que nem todos os períodos dá pra gente equilibrar a nossa vida. A gente tem mania de achar que dá conta. Não, leva o bebê pra farmácia, faz não sei o que. Gente, vira um caos. Pelo menos pra mim virou um caos. E aí eu não conseguia nem fazer uma coisa direito, nem outra. E aí o que a gente precisa entender, gente? Que a gente tem fases aonde vai haver um desequilíbrio mesmo. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça. Existem fases que vão desequilibrar. Eu tive uma ligação de uma moça que ela queria fazer processo de coach comigo, mas ela tá para ter nenê daqui a 3 meses. Aí ela veio me perguntar: Sheila, você acha que é uma boa? Eu tô para ter nenê daqui a 3 meses, mas eu preciso alavancar. Sabe aquela coisa que tá na hora e ela precisa alavancar e precisa fazer? Eu falei assim: o que você acha? Se fosse ver na parte financeira, vamos fazer um processo, etc. Mas eu virei para ela e falei assim: você acha que você está na fase de passar por um processo de coach, que é um processo que vai ter que te demandar ação, demandar prática, não é um processo de terapia, que você vai lá e fica falando, né? Não é um processo nesse sentido, é um processo de realmente de ação, de você acha que você vai estar na fase de fazer isso, tendo bebê daqui 3 meses? Pra quê? Né? Curte essa fase. Gente, ela me passou um áudio depois chorando, porque outra pessoa, outra coach, tinha pilhado ela para fazer, porque tinha que fazer, que tinha que acontecer, e ela não estava sentindo aquilo no coração dela.
Eu falei assim, nossa, como é bom, você me confortou para poder viver melhor esta fase e depois fazer isso. Eu falei, gente, quando seu bebezinho tiver aí uns 6 meses para mais, você pensa nisso, mas agora você está numa fase. Então, o que vocês precisam entender, gente? Existem fases na nossa vida. Fases que vai haver um desequilíbrio mesmo na nossa vida. Poxa, eu acabei de ter um bebê. Quem aí é mãe e teve um bebê? Como que é a fase pós-bebê? Dá tempo de pensar mais no que? É uma fase assim que é dedicação total a você, não é? Eu falo que o nenenzinho vem com o pacote Casas Bahia. É dedicação total a você, não tem jeito. Você vai precisar amamentar, vai precisar cuidar dele. Então, existem fases. Você tá com um bebê pequeno, não adianta você querer estar com toda uma vida equilibrada, porque não vai estar. Agora, sabe qual é o problema? É você pegar essa fase que você é mãe, dedicação total a você e não sair dela. Então, o que você precisa entender? Então, poxa, eu tenho um bebê, eu estou agora dedicação total ao bebê, mas isso é uma fase. E vocês já viram aquelas pessoas que ficam só com o bebê depois? E aí a mulher vira só mãe e esquece de ser esposa, esquece que ela pode ser uma profissional bem-sucedida também, que dá para conciliar tudo também. E aí o que acontece com ela? Desequilibra. E vocês já viram aquelas mulheres que ainda chegam ao cúmulo de chamar o marido de pai? Aí eu falei, gente, aí acabou. Porque quem chama o marido de pai, ou o pai chama a mulher de mãe, eu falo assim, gente, aí acabou-se os papéis, porque você vai ter que tipo de relação amorosa com o seu pai? Como que você está declarando aí isso? Se você não sai dessa fase, não entende que, poxa, é uma fase, o bebê cresceu agora, vamos voltar ao trabalho, vamos reequilibrar novamente. Esse negócio de voltar ao trabalho normalmente é uma fase desafiadora, mas é necessária. Ou se não, poxa, eu não vou voltar ao trabalho, vou ficar com os meus filhos. Tem que ter um período. Eu vou abrir mão da minha vida profissional, que é uma área que é importante para a minha vida. Então, o que você precisa entender? Que fase você está? Igual quando você abre um negócio, não é? Quem é empreendedor e abre um negócio, o que o negócio vai exigir de você? Muito no começo. E aí, se você ficar focado só no trabalho, o que vai acontecer com as outras áreas da sua vida? Quem aí já viu um homem muito bem sucedido, muito bem colocado aí no mercado de trabalho, mas destruído na sua família? Às vezes a gente não consegue sair de uma fase, tá? A gente entra tão de cabeça numa fase que a gente desequilibra as outras. Então, o que a gente precisa fazer? Poxa, entrei numa fase que seja maternidade, entrei nessa fase, tô com criança pequena, acabei de ter bebê, barará, tá difícil, eu sei que é uma fase, se eu não conseguir sair dela, bandeirinha de ajuda. Entrei numa fase profissional que tá bem pesada, então tô num projeto novo, tô empreendendo, tá difícil. O que eu preciso fazer? Pedir ajuda. Se eu ver, poxa, tá numa fase, eu não tô conseguindo me equilibrar, eu preciso levantar a bandeirinha, como diz a Priscila aí, nós não somos mulheres maravilhas, precisa levantar a bandeirinha e falar, preciso de ajuda, eu estou numa fase que eu não tô conseguindo conciliar as coisas. E aí você me pergunta, Sheila, então será que é possível equilibrar tudo? O que vocês acham, gente? É possível equilibrar toda a nossa vida? O que você acha? Você deve estar pensando assim, gente, mas será que é possível? É possível. O que acontece se você não equilibrar? Você vai estar desequilibrando outras áreas. Vamos raciocinar aqui comigo. Você pega e volta a sua vida para a área profissional muito forte. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem as áreas da nossa vida como uma bola que ela vai girando, certo? Uma engrenagem aí que ela vai girando todas as áreas juntas, né? Trabalho, profissional, espiritual, tudo vai girando. Só que às vezes eu tenho uma área que está ruim. Tem muita gente que tipo, eu tô com uma área no casamento ruim. Tô entrando em conflito com meu marido, tá ruim. Aí o que eu faço? Eu foco tudo os meus prazeres e a minha vida no trabalho.
tá? E aí eu não consigo lidar com a minha área conjugal, com o meu marido, e eu foco tudo no trabalho. E aí eu vou com tudo no trabalho e dou cada vez mais atenção ao trabalho. E aí eu sou bem sucedida, aí eu vou, arrebento, faço e aconteço. O que vocês acham que vai acontecer com o conjugal que já estava ruim? Se você tiver uma atitude assim, o que vocês acham que vai acontecer? Sabe o que acontece? A gente age assim, às vezes inconscientemente. Então a gente tem uma área ruim na vida, a gente sai dela e se foca em outra, né? Esqueceu daquela. Ou às vezes ela tá ruim, você não sabe lidar e você entra de cabeça em outra área para não ter que lidar com uma. Tá? Então é isso que você precisa perceber na sua vida. Poxa, ela tá desequilibrada, eu estou dando atenção para uma área só, porque sou debilitada e não consigo trabalhar com ela, ou não, às vezes o trabalho te exige muito e você não dá conta das outras áreas junto. E aí, o que você tem que fazer? Poxa, o trabalho tá me exigindo muito, tá acabando com o meu casamento, eu posso ter um divórcio. Quantos acabam com a saúde? Que não olham para si, acabam com a saúde pelo trabalho. Comem mal porque não dá tempo de ter uma boa alimentação, não tem tempo de fazer exercício físico, por quê? Porque focou todas as suas energias no trabalho. O que você precisa entender então? Como eu já falei, se é uma fase, você entender que acabou aquela fase, eu preciso voltar ao equilíbrio da minha vida, a fase que exige muito de mim, eu vou estar ali junto nessa fase com essa pessoa. Então imagina, se pode ter outra coisa que pode desequilibrar aí, se você está sofrendo de algum problema de saúde, ou você, ou na sua casa, com a sua família. Então se você tem algum problema de saúde na sua família, com seus familiares, às vezes com o seu pai, com os seus filhos, concorda que desequilibra você? Não é? Por quê? Aí você tem que dar toda a atenção para aquela pessoa doente ou para você doente e pode desequilibrar as outras áreas da vida. Então, por isso, poxa, mas então é uma fase. Eu estou em tratamento dessa doença. Vai passar. Então, essa fase vai passar e aí eu vou voltar e eu já ter o plano para me equilibrar de novo, tá? Então, pensar, é uma fase? Se é uma fase, vai ter data para terminar e aí eu vou me equilibrar novamente. Ou será que eu não estou conseguindo lidar com uma área, estou focando muito na outra, pelo menos eu fico bem sucedida em uma área e esqueço a outra? Então percebam se é isso também que está deixando a sua vida desequilibrada. Eu vou muito pro profissional e esqueço as outras áreas, vou muito para os meus filhos, né? Chamo meu marido de pai, vou muito para os meus filhos e esqueço a outra área, né? Sheila, mas e aí? Como eu faço para sair aí equilibrando tudo isso? Primeiro, o que você precisa entender? O primeiro passo de toda mudança é você ter a consciência. Porque quem não tem a consciência que precisa, que é necessário, que precisa ter uma vida mais equilibrada em todas as áreas, não vai ter. Tá? Quem acha que a vida é só trabalho, vai ficar só no trabalho. Porque às vezes é muito mais fácil, gente, em algumas coisas. É o que eu falo, você tá com uma dificuldade aqui familiar, umas treta com o marido, de repente você se dá super bem no seu trabalho. Lá todo mundo te elogia, você é super bem, é super requisitado e você sabe fazer o trabalho. O que você faz? É inconscientemente. Você se foca tudo lá. Poxa, aqui eu tô dando certo. Aqui tá indo bem, então eu vou para essa área, deixa essa, tá? E aí, se não fica de olho, se não abre os olhos, você perde a outra área, você cria um divórcio, tá? Por quê? Porque você só focou em uma área. Isso não é só com o trabalho, não, é com filhos, é com um monte de coisa que você pode acabar com uma área para sabotar a outra, né? Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, abrir meus olhos, preciso ter essa consciência que eu posso sim conciliar trabalho, família, filhos, marido, espiritual,
financeiro, emocional, saúde. Eu preciso ter consciência dessas partes importantes na minha vida que, se eu não cuidar, ninguém vai cuidar, gente. Se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar para você? Se você mesma não cuidar da sua alimentação, da sua saúde, dos seus exercícios, dá para você criar um aplicativo e falar: faça exercícios para mim, coma saudável por mim? Dá para fazer isso? Se desse, ia ser bem fácil e prático, não é não? Mas não dá para fazer isso. Quem é responsável pela minha saúde? Eu mesma. Por aquilo que eu como, exercício que eu faço. Quem é responsável sou eu. Quem é responsável pela minha saúde emocional? Eu estar bem emocionalmente para poder lidar com isso sou eu. Então quem tem que gerir bem as emoções, perceber, poxa, eu não tô bem, eu tô precisando cuidar das minhas emoções, eu estou estourando à toa, eu tô chorando demais sem motivo, não tô legal. Vamos procurar ajuda, vamos comprar curso online, vamos buscar ajuda, ler livros que vão te ajudar nessa pegada. Então, quem vai cuidar da sua saúde? Você. Das suas emoções? Você. Quem tem que cuidar do seu marido, dos seus filhos? Você. Quem tem que cuidar do seu trabalho? Você. E aí, Sheila, como eu faço tudo isso? Gente, você precisa se organizar com uma agenda. Eu não tô com a minha aqui, tá lá no outro lugar, mas assim, eu tenho uma agenda, tenho até um fichário aqui, ó. Eu sou meio analógica, né? Eu tenho um fichário aqui com as partes da minha vida que eu cuido, né? Cada parte uma, tem a minha agenda. Imagina se você tem crises de enxaqueca. Eu tinha uma amiga que ela tinha fortíssimas crises de enxaqueca. Isso prejudicava muito, muito o trabalho dela. O que o médico falou? Você está precisando de exercício físico. Ela começou a fazer exercício físico, acabou com a enxaqueca dela. Hoje ela corre. Você acredita? Hoje ela começou a correr e ela tá ótima. Por quê? Porque o corpo dela precisava movimentar. E ela não ter cuidado da saúde estava prejudicando totalmente o trabalho dela. Tá? Então, você ter essa ciência que você precisa cuidar de todas essas áreas e só quem vai cuidar é você. Não dá para delegar, gente. As áreas da nossa vida não dá para ter um aplicativo e delegar. Não dá. Nenhuma delas. Não dá para delegar o nosso marido, os nossos filhos, o nosso trabalho. Não dá. É responsabilidade nossa. Sheila, mas eu faço o quê? Então, uma agenda com essas áreas escritas que você precisa cuidar. E aí você vai ter que gerir seu tempo. Como que eu faço isso? Em algumas coisas você só precisa fazer uma ligação para estar com esse holograma, sua vida equilibrada. Então, assim, como que eu cuido dos meus pais? É uma área que eu preciso cuidar. Eu preciso estar sempre em contato, vendo como eles estão. Então, quando eu estou no trânsito e é um caminho um pouquinho mais longo, que eu vou me deslocar, vou para lá, o que eu faço? Aproveito esse tempo de trânsito que eu já sei e faço o quê? As ligações para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, para as minhas cunhadas. Eu aproveito esse tempo que eu estou no trânsito, ponho lá meu celular, já é conectado lá, já clica lá no Viva Voz e eu já vou conversando com essas pessoas enquanto eu estou no trânsito. Então eu já estou cuidando dessa parte da minha vida. Porque sabe qual é o pior, gente? Quando você só está de corpo. Você acha que equilibrou, mas você está num lugar só de corpo. Você está em casa só de corpo presente. A sua cabeça está pensando em todos os problemas do seu trabalho. Aquilo que você deixou para trás, aquilo que você não fez. Ou você está lá no trabalho, e o trabalho não desenrola e não vai. Por quê? Porque você está em casa pensando que deixou o bebê, que bananana. Gente, isso é péssimo. 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 Então, o que você precisa ter consciência? Gente, já que eu vim, traga a alma, o corpo, a mente, conecte tudo e esteja presente no momento presente. Tá? Esteja presente no lugar onde você está. Quantas vezes você não está ali? Ah, eu estou em casa, mas você está ali no celular, ó, só mexendo no celular e o seu filho falando, que você não sabe nem o que ele está falando. Quantas vezes você leva o celular para a sua cama
e fica lá mexendo no celular, que era o tempo que você tinha para ficar com o seu marido, você está lá no celular, né? Seu filho brincando, querendo atenção, espera aí, e você respondendo mensaginhas de grupo que não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque tem os grupos produtivos, né, gente? Mas venhamos e convenhamos, tem grupos que não levam nada a lugar nenhum, não é? E você lá vendo mensaginhas, baboseira de grupo de celular, ou vendo Facebook, Instagram, sem motivo e deixando de viver com seus filhos, com seu marido na sua casa. Então, estar presente naquilo que você está fazendo, eu falo que isso é um exercício diário que você precisa fazer, de estar ali, aonde a pessoa está, você estar olho no olho com ela e falar, eu estou aqui com você. Está conversando com seu marido, tira o celular de lado, olha para ele, no olho dele e converse com ele. Com seu filho, ele é pequenininho, abaixe, olha, conversa. Quando você vai realmente visitar os seus pais, esteja presente na visita com eles. Vai almoçar, esteja presente lá, porque senão, gente, não vai adiantar. Parece que aí a gente fica mais zoada ainda, porque você não está em nenhum lugar. Né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu já tive por muito tempo, gente, por muito tempo essa sensação de que eu não fazia nada direito. Eu estava no trabalho pensando em casa, eu estava em casa pensando no trabalho, aí eu estava com os meus amigos pensando no outro. Aí, gente do céu, e fora a culpa que te dá, não é não? A culpa que te dá, que você não está fazendo. Alguém mais aí assim? Que aí te gera essa culpa dentro de você. Então, assim, o que precisa fazer? Coloque numa agenda as áreas que você precisa cuidar. Então, coloque todas. Quais são as áreas que você precisa dar atenção, que está desequilibrada, e seja intencional ao cuidar dessa área. Faça isso na intenção, não no automático. Sheila, o que é ser intencional? É eu estar lá, falar, não, agora eu vou dar atenção total ao meu marido. Agora eu vou dar atenção total ao meu filho. Ele está aqui precisando de mim. Agora eu vou dar atenção para essa pessoa. Agora eu vim para saber como está a minha mãe. Eu vou lá e vou conversar com a minha mãe. Eu estou lá inteira conversando com a minha mãe. É um treino que você vai fazer com o seu cérebro. Esteja aqui presente. Vamos lá. Meditação ajuda muito. Você realmente parar um tempo e desligar a voz, desligar tudo, e você se conectar com Deus, ouvir Deus, sabe? Então, assim, esse tempo de meditação onde você cala tudo, isso vai te ajudar a ter mais essa atenção plena nas coisas. Principal que você precisa fazer, organizar essas áreas e ter essa atenção, esse foco pleno nas coisas, estar realmente presente. Qual foi a última vez que você esteve realmente presente com seus filhos? Qual a última vez que você esteve realmente presente com os seus pais? Ou você está ali, junto, fisicamente e longe, emocionalmente, longe, em outros grupos, em outros lugares. Respira fundo e se conecta aonde deve estar. Se conecta no aqui e agora, aonde você tem que estar. Se é no trabalho, vamos dar o melhor no meu trabalho. É esse horário que eu tenho para ficar aqui. Porque senão sabe o que acontece? Você não se conecta, aí daqui a pouco se você faz hora extra, aí daqui a pouco em casa piorou, aí daqui a pouco você está levando o trabalho para casa porque você não conseguiu dar atenção plena para nada. Não conseguiu ter limites. Outra coisa que você precisa fazer é dar limites para as coisas. Dê limite ao seu trabalho. Eu vou trabalhar de tal a tal hora. Pronto, esse é o limite. Eu preciso cuidar dessa outra área. Não vou trabalhar de segunda a segunda. Eu vou ter um horário limite para isso.
Eu vou ter um horário que eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou ter um horário pago, sabe? Então, o que eu faço? Eu tenho a minha agenda de tipo um tempo para um filho sozinho. É importante você ter tempo sozinho com um, não os filhos todos juntos, porque eles são individuais. Eles precisam de atenção individual. Então, eu tenho um tempo que eu faço uma atividade específica com a minha filha. Eu tenho um tempo que eu faço uma atividade específica com o meu filho, tá? Para poder, não é os filhos e viva, não, é com um, é com o outro, né? É com o meu marido. E isso, gente, é agenda e disciplina e ser intencional. Porque enquanto eu não fazia isso, eu era cheia de culpa. Quem aí já se sentiu culpada? Hã? Quem aí já se sentiu culpada de não fazer as coisas direito? Socorro! Né? Então, quando você não faz isso, gente, quando você não limita, não organiza, você se sente muito culpada. E aí, gente, para você ter uma vida equilibrada, eu falo que é igual você ser uma árvore muito grande. Sabe, uma coisa, gente, é um pé de alface, não é? Um pé de alface você planta, ele rapidinho, em 2 semanas ele já está pronto, você já colhe. Como que é as raízes do pé de alface? Como que é? Você dá um tapinha assim, você tira o pé de alface, não é? Por quê? Porque é algo muito rápido, né? Muito rápido, nasce e vai embora. Então, assim, é pequenininho, né? Ele é pequenininho e sem raízes, né? Você não vê um pé de alface, não tem raízes. Agora, você é um pé de alface que quer só passar momentos e ter isso, ou você quer ser uma araucária? Pensa numa araucária, gente, é uma árvore de anos e ela é bem alta, que tem a copa assim, sabe? Bem bonita, uma araucária. O que as árvores grandes e fortes têm que sustentam elas? O que sustenta uma árvore? Que ela não cai, ela tá sempre lá firme. O que sustenta uma árvore? As raízes, tá? Raízes fortes. Você vê essas árvores grandes, você não dá um tapinha, um vento não leva elas. Por quê? Porque elas têm raízes fortes, né? Elas se equilibram. Por mais alta que elas sejam, elas se mantêm lá equilibradas. Por quê? Porque ela tem raízes fundas, raízes fortes. Vemos que tem as raízes para fora e você imagina lá dentro. Eu lembro que meu pai tinha um pé de jabuticaba. Eu acho que jabuticaba nem é tão grandona. Precisou de um guincho, assim, para tirar, porque era uma árvore, assim, de mais de 30 anos e ela tinha muitas raízes enfincadas. Então, como que tem que ser a nossa vida, gente? Com raízes emocionais e espirituais fortes para a gente aguentar e não tombar e não desequilibrar. A gente tem que ter realmente essa confiança em Deus, ter uma fé, porque tem horas que é só a fé, gente. É só crer em Deus, é só confiar nele que você vai passar por algumas fases. Algumas fases que às vezes te desestruturam muito, às vezes fases de luto, fases de doenças muito fortes. Você vai precisar ter essa raiz de fé muito forte para poder passar e não cair. Não cair, desmoronar todo o restante da sua vida. Você tem que ter raízes fortes, espirituais, que através da sua fé e da sua confiança em Deus, e raízes fortes emocionais, tá? Então, assim, estar bem alicerçada emocionalmente, sabendo que, Sheila, o que é ser alicerçada emocionalmente? Sabendo dos seus limites, sabendo falar não. Até aqui eu posso, isso ok, isso não ok, eu não vou fazer isso, isso me fere os meus valores, isso está prejudicando a minha família, não vou fazer, não vou agora, esse projeto vai ficar para o ano que vem. Então, assim, uma raiz de fé. E o que a Priscila colocou aí, controlar a ansiedade, viver o presente, isso tudo são raízes emocionais que você tem que ter, de se conhecer realmente, saber o seu limite. Gente, todas nós temos um limite. Todas nós temos, e a gente precisa aprender a falar não
isso eu não vou fazer agora, isso eu não dou conta para agora, isso eu vou fazer daqui a tanto. Olha, agora essa fase não dá para mim fazer esse projeto, isso dá. Quero isso, não quero isso, isso é autoconhecimento, isso é saber dos seus limites. Então, essas raízes, para você ir numa árvore, ela ficar cada vez maior e mais equilibrada, ela precisa ter raízes cada vez mais profundas. Então, como está aí as suas raízes? Como está a sua fé e a sua confiança em Deus? E como está a sua inteligência emocional? Como está aí o seu autoconhecimento de saber os seus limites? É tudo isso, são essas raízes que vão te sustentar para você ter uma vida equilibrada e não ser um pezinho de alface, que você arranca e vai embora, não, de ser realmente uma araucária, uma árvore forte, que não importa o vento. Falo que árvore, gente, não é qualquer vento que derruba uma árvore, né? Precisa ser uma tempestade muito forte e vir até notícia, né, gente? Não é interessante? A árvore quando cai assim na rua, etc., vira notícia até. Por quê? Porque não é qualquer coisa. Você vê que tá muito forte a tempestade, o vento tá muito forte quando cai uma árvore, né? Ou ela tava já com as raízes podres. Às vezes não tava com as raízes legal, o caule, ela já estava doente e aí cai. Porque você vê que não são todas que caem, mas são as que estão doentes. Talvez não cuidaram aí das suas raízes. Então, hoje, perceba como você está com a sua fé e com as suas emoções. Vê se você tem raízes fortes aí, para não ser dominada pela culpa. Não seja dominada pela culpa, porque eu já me senti muito culpada. Aí você quer se desdobrar mais ainda e não consegue. Então, ó, agenda, tempo, dedique tempo para aquilo que é importante, fale não e seja intencional. Esteja presente, não só de corpo, esteja presente física, mentalmente, no corpo, em tudo. Esteja presente aonde você está. Tá? Larga o celular, não leve o celular para o quarto. Não leve. Deixe outras coisas acontecerem no quarto. Eu nem deixo o meu carregando lá. Nada. Não entra. Simplesmente não entra, porque eu sei que se entrar, eu vou começar a mexer. E não é isso que eu quero. Né? Então, algumas coisas você tem que ser intencional. Não, o meu carregador fica no escritório, fica bem longe. Legal? Tá? Então, algumas atitudes você vai ter que tomar. Perdi muito dos meus filhos, às vezes, por esse desequilíbrio. Perdi muito da infância dos meus também, por às vezes estar muito focada no trabalho, numa fase que talvez eu não precisava estar tão focada, né? Eu poderia ter tido outras prioridades, mas enfim, já foi, agora vamos se livrar dessa culpa e fazer diferente de agora em diante, ok? É essa a experiência, então livra dessa culpa e faça diferente de agora em diante. Fechado? E contem comigo aí o que vocês precisarem para ter uma vida mais equilibrada. Contem comigo, nós estamos juntas nessa. Fechado? Gente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, se livrem da culpa e bora ter uma vida equilibrada. Amo vocês, gente. Beijo no coração.